Na verdade, eu pensei que isso nem ia chegar aqui no Brasil. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Além de eu continuar perdendo pessoas por causa disso, eu vou acabar enlouquecendo. Porque eu só fico no meu quarto presa, trabalhando o dia inteiro pelo meu computador. De um mês para o outro, o mundo corporativo se viu em uma nova realidade e foi obrigado a se adaptar às pressas aos novos jeitos de fazer ou manter o sucesso na modalidade que hoje conhecemos popularmente como home office. Com tantas mudanças decorrentes da pandemia do novo coronavírus, as empresas tiveram que implantar novas células que atuariam de maneira remota. Mas nem todos os ramos de serviços e produtos conseguiram esse feito com tanta facilidade. É o que nos conta Monique Freitas, violista da Orquestra Jovem de Guarulhos. Depois da pandemia mudou muito. A gente teve que tocar de máscara, é horrível, porque se eu coloco óculos, a máscara tampa aqui e não sai o ar por cima. Como eu tenho que colocar o instrumento no queixo, não sai o ar por baixo. Então, ou eu vejo ou eu respiro, não tenho que fazer essa escolha, né? Então, acabava tendo que ir para os ensaios sem poder usar o óculos. Não podia, pelos protocolos de segurança, a gente não podia ficar mais de 50 minutos dentro do mesmo ambiente fechado, que era o teatro. Por mais que tivesse alguma ventilação, né, o protocolo não deixava. Então, a gente tinha que ficar 50 minutos, parar por 20, ficar mais 50 minutos, parar por 20 e fazer o restante de 40. E fazer esses 20 quebrado, por mais que teoricamente seria mais tempo, ficou muito ruim, porque você tem lá toda a rotina do ensaio e você corta no meio da rotina que a gente está acostumado. A gente, as poucas aulas que eu fiz quando estava pensando em retomar foi com máscara e não dava nem para a professora encostar em mim, tipo, abaixa o ombro, né, questão de postura, levanta mais o cotovelo. Então ela tinha que falar, demonstrar, e essa questão de corrigir o aluno, né, faz isso ou faz aquilo, não podia ter, e aí a gente teve que criar mais consciência corporal por causa disso também, né? Eu que tive que perceber onde que eu estava tensa para poder ajustar. Em diversas outras áreas, as queixas continuam em diversos pontos diferentes. Na verdade, eu senti muito medo porque eu não tinha um prazo de volta e aí eu não sabia se, por exemplo, a chance de efetivações que eu tinha antes eu teria agora. Eu não sabia se eu poderia perder meu emprego porque eu fiquei muito tempo fora. Eu tô morando no trabalho, porque eu em casa tô trabalhando muito mais do que se estivesse indo pro escritório. Na empresa a gente tem o horário de entrar, o horário do almoço e o horário de ir embora, acabou. Aqui em casa já não. Meu horário é 10 horas, eu começo 8 e pouco, e meu horário é às 5, eu vou até 6, 7. Não faço uma hora de almoço, você entendeu? Então, por isso que ao invés da gente falar que a gente trabalha em casa, é mais fácil a gente falar que a gente mora no trabalho. Minha rotina mudou bastante coisa, né? Então hoje, além de trabalhar, eu tenho que, no mesmo horário que eu trabalho, ajudar minha enteada com a lição de casa, os deveres, e ajudar também minha namorada com os afazeres de casa, lavar a louça, fazer comida, tudo enquanto eu trabalho ao mesmo tempo. Mesmo em meio a tantos desafios, é notório os pontos positivos percebidos ao longo dessa adaptação. Em questão de comodidade, tá bem melhor, porque eu acabo acordando um pouco mais tarde, eu consigo almoçar em casa, eu consigo conciliar com as coisas que eu tenho, com as minhas tarefas domésticas. O tempo que eu perdia em transporte público, hoje eu ganho trabalhando. Minha chefe, ela tem dado uma atenção maior realmente em conversar, em saber, em alinhar as tarefas, até para dar um suporte mesmo, para não deixar as coisas soltas. A pandemia foi algo bastante desafiador para a gente, né? No começo foi bastante desafiador porque a empresa ela é responsável pelo equipamento, pelo transporte de logística do equipamento, em garantir toda essa estabilidade ao funcionário. Então, no começo, o custo ele foi bastante elevado nesse sentido.
né? Depois ele acabou se estabilizando porque a empresa ela também ganha em outras frentes que ela não precisa arcar quando o funcionário ele vem para a empresa, né? Uma delas, por exemplo, é o vale transporte. Receio e medo a gente sempre vai ter, né? Até porque no start da pandemia a gente não imaginava como seria o comportamento, né? Todos os nossos treinamentos, eles eram todos presenciais, né? A gente tinha uma estrutura em sala de treinamento, toda uma infra, né, dentro da empresa. E aí, com a pandemia, com as políticas de afastamento, todas as regras, né, de afastamento, a gente perdeu isso. Então, a gente teve esse impacto por quê? Porque em sala eu não poderia, a gente não pode trabalhar com a capacidade, né, com a capacidade total, tem que ser com a metade da capacidade. Então, se uma sala, na nossa infraestrutura da empresa, a sala tem 20 máquinas, eu teria que trabalhar com a metade dela. No boom, né, no momento que deu a pandemia, que começou aquelas que criaram, né, um comitê de crise, a regra foi, vamos desligar todo mundo. Então, eu tinha acabado de contratar pessoas e eu tive que desligar, porque eu não poderia, a empresa tinha que trabalhar com 30% só da capacidade de funcionários. Então, aquela galera que estava entrando em março do ano passado, eu não consegui ficar com ela naquele momento, né? Depois a gente conseguiu recontratar. Mas naquele momento eu contratei, no outro dia eu tive que desligar, porque não daria para ficar com eles em sala. Nós paramos todos os treinamentos. A primeiro momento, em março, paralisou tudo. Hoje a gente busca alguém que tenha muito mais autonomia nas suas atividades, porque é um pouco difícil você ter muito apoio, já que cada um está trabalhando de casa. Como eu faço admissão não só falando em São Paulo, mas de todo o estado onde a empresa tem atuação, em alguns lugares a gente teve que paralisar os trabalhos por conta de pandemia, de quarentena, outros lugares paralisou e depois voltou, então ficou oscilando bastante. Com tantas mudanças, a saúde acaba sendo afetada. E como lidar então com os impactos disso? Uma psicóloga foi consultada para mais detalhes sobre esse cenário tão comum atualmente. Uma das maiores questões que aconteceram, né, decorrente da pandemia foi das empresas terem que lidar com a solidão dos funcionários, né, porque as pessoas estão dentro da casa delas, estão sozinhas, não existe um ambiente diferente para que elas possam associar esse ambiente à atividade que elas estão fazendo, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui no meu trabalho, se eu estou na mesa do meu trabalho e tudo mais, eu já vou me sentindo mais preparado para trabalhar, né? Porque esse é o meu ambiente. Porque se você está longe do trabalho também, você acaba perdendo a possibilidade de saber um feedback, de repente um pouco mais específico, você conseguir entender se o seu chefe está gostando ou não está gostando do que você está fazendo, se o seu superior está ou não está desaprovando de alguma maneira o que você está desenvolvendo ali naquele momento e tudo mais. Tem empresas que têm algumas iniciativas bem interessantes, né? Por exemplo, de convidar psicólogos, no caso, para falar sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, da gente entender que durante esse período de isolamento a gente tem que cuidar também da nossa saúde física, né? Claro, fazer algum tipo de exercício, se movimentar de alguma maneira, mas que a gente também tem que tomar alguns cuidados com a nossa mente, com como a gente está no nosso emocional, etc. Então, acho que o autoconhecimento, parar para pensar o que é que você faz que funciona melhor para você, é o essencial. Dentro disso, o que é interessante de ter durante o dia, né? Momentos de um mínimo de relaxamento. Eu sempre sugiro que use momentos de ir ao banheiro. Por exemplo, eu preciso ir no banheiro, então eu vou prolongar um pouquinho mais essa minha ida ao banheiro, vou ficar de repente uns 5 minutos ali no banheiro, vou fazer uma respiração profunda, né? Vou tentar dar uma acalmada aqui nas emoções, mesmo que seja só por 5 minutos, e principalmente, mesmo que você ainda não esteja estressado ou estressada, né? A gente não precisa esperar o estresse do dia acontecer para a gente tentar se acalmar ou passar essas informações para o nosso cérebro, né? É um fato que o mundo ainda está em constante adaptação, tendo que lidar com essa pandemia que parece estar longe do fim. Com isso, restam apenas as expectativas e o medo diário
dos funcionários e dos empregadores. Sugiro